E a gente gostava demais da igreja, sempre gostamos, graças a Deus. Então, com 13 anos, eu creio que foi em 1946. E eu dou um conselho para vocês que são jovens hoje: façam tudo pelo Senhor, gente. Aproveitam a mocidade de vocês, porque eu já passei, né? Não tem mais para mim, né? É a vontade de Deus. Mas vocês que podem trabalhar, então façam, porque o Senhor merece. E eu lamento, eu não fiz nada pela minha igreja. Eu falo, eu podia ter feito muito, só isso o Senhor sabe, só isso eu lamento. Eu precisava ter trabalhado muito. Quando eu vejo os missionários dando esse testemunho, eu falo assim, por que eu não fui um missionário? Eu queria ser um missionário, mas agora, né? Agora. Então, gente, vocês que estão tendo oportunidade agora, vale a pena servir ao Senhor. E vale, gente, viu? Eu posso falar porque eu já vivi, né, a minha vida, e o Senhor sabe a minha vida toda, como que foi, né? Então eu posso falar. Eu sou feliz, eu só lamento eu não ter dado à minha igreja, o que a igreja me deu. Que a igreja me deu a felicidade, porque lá eu conheci o Senhor, eu vivi pelo Senhor tudo. A igreja me deu tudo. É o que está no meu coração e é o que o Senhor sabe na minha mente. Que essa tristeza eu tenho. Por que eu não trabalhei mais pelo Senhor? Por que eu não dei mais a minha saúde que eu tinha, a minha mocidade? Por quê? Agora eu estou mais experiente, né? Eu estou mais, como se diz, mais pelo Senhor mesmo. Então estou tendo essa oportunidade. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIB-BH, uma família cheia de esperança. E eu estou muito feliz que você está aí participando conosco. Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo, assinar o nosso canal, porque isso faz toda a diferença. Você já sabe, mas não custa lembrar, nós estamos numa série de mensagens chamada 7 decisões que vão mudar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a terceira decisão. No primeiro domingo nós falamos acerca de amar como Deus nos amou, não como nós gostamos de ser amados, não como nós pensamos ser o correto, mas como Deus nos amou. Um amor sacrificial, de entrega, não aquele amor comercial onde eu dou esperando receber algo em troca, mas um amor que apenas se entrega, um amor sacrificial, unilateral, um amor divino. No segundo domingo nós falamos sobre perdoar. Agora, perdoar como nós fomos perdoados. Percebe? De novo, não como eu gosto de perdoar, não como eu acho certo perdoar, mas perdoar como nós fomos perdoados. E nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Ou seja, como que eu posso então reter o meu perdão sobre dívidas que são pagáveis? Não dá. Então nós temos que perdoar como nós somos perdoados. E hoje nós vamos falar então sobre servir. Mas não apenas servir por algo maior. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9, verso 33. Marcos, capítulo 9, verso 33, você pode destravar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. O importante é que você leia comigo e eu quero incentivar você também a anotar. Se você puder, pega um bloco de anotações, anota no seu celular, anota em algum lugar, porque isso faz com que você retenha muito mais conteúdo e cresça muito mais rápido. Marcos 9, verso 33, me diz uma coisa, você achou ou eu espero mais um pouquinho? Se você não encontrou, o texto vai ser projetado aí na sua tela e você pode ler comigo. O texto diz assim: E chegaram a Cafarnaum.
quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho estavam discutindo sobre quem era o maior. Assentando-se junto aos 12, Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O interessante é que aqui Jesus ele vai fazer uma pergunta aos discípulos. Olha só a pergunta que ele faz: o que vocês estavam conversando enquanto caminhavam? O que vocês estavam falando enquanto percorriam um caminho? Qual era o teor da conversa de vocês? E sabe por que Jesus decide fazer essa pergunta aos seus discípulos? Porque no caminho eles estavam conversando sobre algo que iria determinar a direção da vida deles. Presta atenção nessa chave: o que você discute no caminho determina a direção da sua vida. Por isso eu aproveito dessa pergunta que Jesus fez para também te perguntar: o que é que você tem conversado enquanto você tem vivido a sua vida? Qual é o teor das suas conversas? O que você mais fala? O que você mais discute? Quando você está reunido com seus amigos, aqueles que você confia, o que é que você conversa? Sabe por quê? Porque o que você discute enquanto anda determina onde você vai chegar. O que você conversa em oculto determina o que você vai viver no público. Entenda isso: eles estavam conversando sobre quem é que seria o maior, quem é que seria o primeiro. E Jesus sabia do teor da conversa, por isso ele faz uma pergunta. E aqui há um princípio que nós precisamos entender, porque quando Deus nos pergunta algo, quando Jesus, quando o Espírito Santo de Deus nos pergunta algo, não é para que Ele saiba a resposta, é para que nós saibamos a resposta. E olha que exemplo maravilhoso esse. Jesus sabia sobre o que eles estavam conversando. E quando ele faz a pergunta, qual que é a reação dos discípulos? Eles ficam em silêncio. Eles se calam. Por quê? Porque eles estão constrangidos com a tamanha imaturidade, constrangidos com o teor da conversa, por isso eles se calam. Percebe? Jesus não perguntou porque ele queria saber. Jesus perguntou para que os discípulos pudessem entender e refletir sobre o quão imaturo eles estavam sendo. Portanto, se a conversa ou se o tipo da conversa determina o nosso caminho e a nossa direção, então Jesus vai aproveitar deste momento para introduzir na vida deles um grande princípio. O texto diz que ele reúne os 12, que ele se assenta com eles e ele diz assim: olha, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último e tem que ser o servo de todos. Sabe o que é interessante? É que mesmo Jesus sabendo o teor da conversa, ele não condena os discípulos pelo desejo de ser o maior, pelo desejo de ser grande. Mesmo Jesus sabendo o teor da conversa, ele não condena. E o que eu acho mais impressionante é que Jesus vai ensinar para eles uma forma saudável disso acontecer. Jesus vai ensinar para eles como é que eles poderiam ser grandes sem se perder, ou seja, sem perder a essência. E ele diz o seguinte: quem quiser ser o primeiro tem que ser o último e o servo de todos. Essa fala de Jesus, num primeiro momento, pode passar desapercebida, pode parecer simples, sem efeito, sabe, sem impacto nenhum, mas deixa eu te dizer algo: se hoje você conseguir compreender no seu coração o que Jesus quis dizer aqui, o que Jesus está nos ensinando, você vai entender o quanto o ato de servir os outros é poderoso e é algo transformador, e é justamente isso que eu quero ajudar você a perceber. Portanto, hoje eu vou olhar para esse texto e eu quero extrair desse texto 5 princípios poderosos acerca do servir ao próximo. E o primeiro princípio, anota aí, você que está anotando, anote aí. O primeiro princípio é: quem serve, lidera. Quem serve, lidera. Ou seja, enquanto aqui nesse mundo o maior é o primeiro e aquele que é servido por todos, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é diferente. O maior é o último. O maior é aquele que está servindo. E sabe por quê?
Porque aqui neste mundo as pessoas estão vazias e elas estão tentando se encher, elas estão tentando se preencher, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus as pessoas já estão cheias a ponto de transbordar. Querido, sabe quem é que precisa ser o primeiro? Sabe quem é que precisa ser servido? Sabe quem é que precisa de título? Quem está carente. Quem está vazio, quem está com crise de identidade, precisa de afirmação. Mas nós que somos filhos de Deus, nós somos diferentes. Nós somos filhos de Deus, nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos embaixadores de Cristo no mundo. Portanto, nós podemos sim agir de maneira diferente. Quer ver uma coisa? Em uma brincadeira entre um pai e um filho, uma brincadeira de lutinha, quem é que ganha? É o pai que ganha? Não, é o filho. Agora, quem é mais forte? O pai. Percebe? Só alguém que sabe o tamanho da sua força pode se esvaziar para que o outro ganhe. Pode se esvaziar para que o outro se sinta forte. Só alguém que sabe que é forte pode se fazer de fraco para que o outro se sinta forte. Só alguém que está cheio pode se esvaziar para que os outros sejam cheios também, percebe? Portanto, hoje eu estou aqui para te dizer uma coisa. Como filho de Deus, você não é um buraco tentando se preencher. Como filho de Deus, você não está vazio tentando se encher, não. Você está cheio a ponto de transbordar. Você não está carente. Como filho de Deus, você é realizado. Portanto, você não precisa de palavras de afirmação. Você sabe de onde você veio e para onde você está indo. Você sabe quem você é e o que você tem que fazer aqui. E exatamente por isso que nós podemos sim, com toda a tranquilidade do mundo, assumir a posição do último lugar, porque nós somos filhos de Deus. É por isso que nós podemos não só assumir o último lugar, como também servir a todos. Jesus é o nosso maior exemplo, e foi exatamente isso que ele fez. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele estava cheio e veio transbordar. Com a sua atitude, Jesus nos mostra a nossa função na terra e a nossa função é servir. Sabe qual é a função de um rei? Ou qual deveria ser a sua função? Servir o povo. Sabe qual é a função de um político? Servir a população. Sabe qual é a função de um líder? Servir. Agora, por que as coisas não estão caminhando bem? Porque os líderes do nosso tempo estão perdidos, estão com crise de identidade, estão distraídos na sua função. Portanto, anote isso, servir é o resgate da direção, servir é o resgate da missão, servir é o resgate do povo. Quem está entendendo? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é servir é liderar, e liderar é trazer direção. Percebe? Portanto, quem servir será reconhecido naturalmente como um líder e também começará a ser seguido por todos. Por isso eu te pergunto, quanto você é um servo? Quanto? Quanto você tem servido? Fala a verdade. Na sua casa você é um consumidor ou você é um servo? Na sua casa você é um hóspede ou você é um servo? Você chega em casa na perspectiva de que tudo esteja pronto, de que todos sirvam você, ou você é o servo de todos? No seu ambiente de trabalho, você é aquele que espera as pessoas fazerem algo por você ou você está fazendo algo por elas? Aqui na igreja, você é um consumidor de entretenimento gospel ou você é um servo de Deus? Você chega na igreja na perspectiva de encontrar os bancos higienizados, os banheiros limpos, a banda ensaiada, o pastor bem preparado, ou você é um servo de Deus que não só espera encontrar tudo em ordem, como também faz parte para que tudo esteja em ordem? Você vem na perspectiva também de contribuir, de agregar, de somar. Na sociedade, quem você é? Um crítico de sofá? Ou você é alguém que está agindo para a transformação da cidade? Ou você é um servo de Deus que está contribuindo para a transformação da sociedade? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Para que você entenda. Preste atenção nisso, é a nossa capacidade de servir que nos dá autoridade para liderar.
é a nossa capacidade de servir, ou seja, é o quanto você serve que diz o quanto você tem autoridade para liderar. O quanto você serve diz o quanto de pessoas você vai conseguir liderar. De modo que o servo de todos, automaticamente é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns, e o servo de ninguém é o líder de ninguém. Deu para entender? O servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém é o líder de ninguém. Eu sinto lhe informar, mas se você, homem, pai de família, líder espiritual da sua casa, se você não serve a sua família, se você não serve na sua casa, você também não lidera a sua família. Se você não serve ninguém no seu ambiente de trabalho, você pode ter o título de líder, mas na prática você não lidera ninguém. Ou seja, quanto mais pessoas servimos, mais pessoas lideramos. Quer ser líder de muitos? Então sirva muitos. Não gosta de servir? Não quer servir? Desista da liderança. Sabe por quê? Porque liderança na Bíblia não é o quanto você consegue subtrair das pessoas. Liderança na Bíblia não é o quanto você consegue absorver dos outros. Não é o quanto você consegue manipular. Liderança na Bíblia é o quanto você consegue se doar. É o quanto você consegue repartir. É o quanto você consegue potencializar. É o quanto você consegue abençoar, direcionar. Isso é liderança na Bíblia. O que Jesus fez? Ele serviu a todos. Ele trouxe cura, ele trouxe alimento, ele resgatou identidade, ele enviou no propósito. Jesus serviu a todos. O servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém é o líder de ninguém. O segundo princípio, para você que está anotando, presta atenção, o segundo princípio é que um líder servo, ele não precisa de uma ordem, ele precisa de uma oportunidade. Anote isso, um líder servo não precisa de uma ordem, ele só precisa perceber uma oportunidade. No primeiro ponto, nós aprendemos que quem serve, lidera. E aqui nós veremos que o verdadeiro líder, ele não precisa ser mandado, ele não precisa ser direcionado, ele só precisa se deparar com uma oportunidade. E Jesus, como nosso maior exemplo, sendo rei, desceu para nos ensinar na prática, através da sua vida, através do seu exemplo, o que era ser um servo. E a Bíblia diz que ele andava fazendo bem e curando a todos. Jesus andava à procura de oportunidade para servir, ele vivia buscando formas de servir as pessoas. Ou seja, o líder servo é aquele que quando vê um problema, ele sabe que não foi ele que gerou o problema, mas ele sabe que também, a partir do momento em que ele viu aquele problema, ele é responsável por ele. Grava isso no seu coração. Um líder servo é aquele que quando vê um problema, ele sabe, não fui eu que gerei aquele problema, mas ele sabe também que a partir do momento em que ele viu o problema, ele se tornou responsável por ele. Entenda isso, não importa quem você seja, o título que você tenha, qual seja o seu cargo. Se você viu uma sujeira no chão, agacha, pega, limpa. Isso não vai arrancar o seu braço, isso não vai apodrecer a sua mão, isso não vai diminuir quem você é, não vai te rebaixar e nem vai te fazer mal algum. Pelo contrário, isso vai te engrandecer, isso vai te tornar mais semelhante a Jesus Cristo, de forma que as pessoas não vão olhar com desprezo, mas com respeito. Você não vai ser desprezado por uma atitude assim, você vai ser ainda muito mais benquisto por todos. Olha o que Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, então sirva. Deixa eu ilustrar isso para você. Um dia um alto executivo da Disney, e essa história é real, ele estava passando e ele viu um balde de pipocas derramado no chão. Ele se abaixou e ele começou a limpar, recolher aquelas pipocas. O homem, observando aquela cena, chegou para ele e lhe fez a seguinte pergunta: olha, meu senhor, eu consegui perceber que você é um alto executivo, um alto funcionário aqui da Disney, e eu achei extremamente interessante o fato de você não ter chamado alguém para limpar, mas de você ter se abaixado para limpar. Agora me diz, por que você fez isso?
Eu fiquei curioso, eu quero saber, por que você fez isso? Aquele homem então interrompeu o que ele estava fazendo e ele disse o seguinte: olha, aqui na Disney, sempre que um funcionário se depara com um problema, ele se torna parte da equipe da solução. Ou seja, quando eu vi a sujeira, por mais que eu fosse um alto funcionário, estivesse num alto escalão, por mais que eu tivesse uma alta função, quando eu vi o problema, quando eu vi a sujeira, eu me tornei parte da equipe de limpeza da Disney. Entende? O primeiro a ver é o responsável pela solução. Portanto, este exemplo ilustra muito bem quem é um líder servo. O líder servo, ele está à procura de oportunidades para servir. Ele está buscando formas de servir as pessoas. Ele é proativo, ele é ativo. Grava essa frase que eu vou dizer: quem se antecipa governa e quem serve lidera. Quem se antecipa governa e quem serve lidera. No mundo em que vivemos, sabe quem serão os próximos CEOs? Sabe quem serão os próximos presidentes de empresas? Sabe quem serão os próximos governantes e líderes de área? São aqueles que servem. Presta muita atenção nisso. Não é quem tem um currículo impecável. A mudança já começou a acontecer. Eu conheço muitas pessoas que têm um currículo maravilhoso, impecável, e estão desempregadas. Por outro lado, eu conheço pessoas com pouco estudo e que são milionárias, e que têm um bom emprego, e que têm um bom cargo. Por quê? Porque são aqueles que resolvem problemas que vão se destacar no mundo de hoje. São aqueles que geram soluções que vão se destacar. São aqueles que servem. E a Bíblia já está dizendo isso há muito tempo atrás. Por isso, não espere uma ordem para você servir. Não espere um comando. Não espere uma direção. Espere apenas por uma oportunidade. Viva os seus dias buscando formas para você servir as pessoas. O terceiro princípio para você que está anotando é: um líder servo, ele não precisa de um título, ele não precisa de um cargo, ele só precisa discernir a sua missão. O que Jesus mais fez durante o tempo em que ele esteve conosco foi fugir dos títulos que lhe davam, foi fugir dos cargos que as pessoas queriam que ele assumisse, das funções. Jesus nos mostrou que um servo de verdade, ele não precisa de um título, ele não precisa de um cargo, ele não precisa de uma remuneração. Jesus serviu por algo maior, ele serviu porque ele entendeu a sua missão. Hoje em dia tem muitas pessoas esperando, sabe o quê? Um título para começar a servir. Tem muitas pessoas esperando um cargo para começar a servir. Tem muitas pessoas esperando que algo aconteça para que elas assumam a condição de servo, mas com Jesus aprendemos que essas coisas são irrelevantes. Ele mesmo, por exemplo, não tinha um título na sociedade, não tinha um cargo importante, não tinha uma função explícita, mas ele tornou-se um servo e com o seu ato ele mudou a história da humanidade. Deu para entender? Jesus não mudou o mundo porque o seu título lhe deu essa autoridade, não. Jesus não mudou o mundo porque a sua função lhe deu essa oportunidade. Jesus não mudou o mundo porque o seu cargo lhe permitiu, não. Jesus mudou o mundo porque ele serviu a ponto de se entregar. Ele serviu os pobres, mas também os ricos, a escória da sociedade, mas também a alta elite. Jesus impactou o mundo porque ele serviu. Eu quero te dar um exemplo. Para quem não sabe, o meu pastor, eu sou pastoreado pelo André Fontana, amo muito a vida dele. E durante muitos anos convivi presencialmente com ele. Hoje nós estamos distantes geograficamente, mas ainda conectados. E o interessante é porque, apesar dele pregar muito bem, eu não me lembro muito das suas pregações. Agora, por outro lado, eu não consigo me esquecer dos seus atos de amor, dos seus atos de serviço. Percebe? Percebe? Domingo passado, no culto presencial, eu estava apresentando a Keila para que ela pudesse ministrar sobre o perdão, quando de repente chegou aqui na primeira igreja, alguns policiais. Eu estava lá na frente e quando eu vi os policiais lá atrás, eu pensei: o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Agora, sabe o que é interessante? É que aqueles policiais, eles vieram aqui para rever o Paulo Nossi. E eles começaram a falar: nós queremos ver o Paulo Nossi porque nós estamos com saudade dele. Por muitos anos ele nos recebeu aqui na recepção da igreja e a gente gostaria de vê-lo.
Sabe por que que aqueles policiais lembraram do Paulo Nossi? Quase 10 meses sem culto presencial, quase 1 ano e meio sem o Paulo Nossi poder vir à igreja. Sabe por quê? Porque durante 60 anos da sua vida, o Paulo Nossi serviu na recepção da igreja todos os domingos, com exceção de 5 a 6 cultos que ele faltou em 60 anos. Quem conheceu o Paulo Nossi, ou quem conhece o Paulo Nossi, sabe que para ele não tinha essa conversa de escala. Ele vinha escalado ou não, na manhã, à noite. Por quê? Porque a vida dele era servir. Percebe? Hoje em dia, você convida uma pessoa para servir em 2 domingos no mês e a pessoa reclama. 2 domingos no mês representa mais ou menos 3 horas em 672 no mês. 3 horas. E sabe o que as pessoas dizem? Poxa, Juan, mas eu tenho vida fora da igreja. Percebe a diferença das gerações? Interessante porque no reino de Deus, ou o reino de Deus é completamente diferente do mundo e da sociedade que nós vivemos. No reino de Deus não tem aposentadoria, não tem carga horária, não tem dia de semana, não tem final de semana. Servir expressa quem somos. Servir não é uma tarefa, servir é quem somos. E nós somos servos, servir é a nossa essência. De forma que o que impactou a vida daqueles policiais não foi o título que o Paulo tinha, porque ele não tinha título nenhum. Não foi o cargo que ele ocupava. O que impactou a vida daqueles policiais e centenas de outras vidas foi o seu ato de servir. E sabe por que o Paulo Nossi servia dessa maneira? Todos os domingos, manhã e noite, porque ele entendeu a sua missão. Paulo Nossi entendeu a sua missão e acolher as pessoas era a sua forma de cooperar com aquilo que Deus estava fazendo no mundo. Acolher as pessoas era a sua forma de cooperar com a obra de redenção da humanidade. E como Paulo Nossi, há muitos aqui na igreja. Antes da pandemia, quem cuidava da nossa lanchonete era a dona Terezinha, uma senhora. Mas ela chegava todos os domingos, 7 horas da manhã, e ela servia manhã e noite, e serviu durante muitos anos da sua vida nessa área, mas também muitas outras. Na minha diretoria, por exemplo, eu tenho um senhor chamado Wilson Raimundo e uma senhora chamada Nazaré. Não importa o dia, a hora que eu convoque uma reunião, não importa qual seja o desafio, eles estão sempre presentes, eles não faltam, eles estão sempre lá dispostos a ajudar. Durante muitos anos me ajudou aqui na igreja e tem me ajudado ainda um senhor de 70 anos de idade, o Feitosa. E ele está lá firme e forte, um advogado, continua trabalhando e continua servindo a igreja. Sabe quem é que me ajuda com os serviços de marcenaria aqui na igreja? Um senhor chamado Seu Francisco. Percebe? Homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. Homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. Recentemente nós fizemos um documentário sobre uma senhora da nossa igreja, a dona Neuza, e nós perguntamos para ela, qual é o seu maior arrependimento? Sabe o que ela disse? Que o maior arrependimento da vida dela é que ela serviu pouco a Deus. Mas quem conhece a dona Neuza sabe o quanto essa mulher serviu. Ela serviu muito, mas ela chegou na terceira idade dizendo, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter servido mais. Querido, não espere você chegar à terceira idade, quando talvez você não vai ter mais saúde para se arrepender daquilo que você poderia ter feito na sua juventude, na sua fase adulta, quando você tinha todo o potencial para servir ao Senhor. Não espere chegar um momento em que você não pode mais fazer, para você se arrepender daquilo que você poderia ter feito. Deus, Ele não nos dá um cargo, Deus não nos dá um título, Deus nos deu um propósito, Deus nos deu uma missão. Nós temos a mania de querer honrar as pessoas apenas quando elas morrem, não é mesmo? Mas hoje eu fiz questão de citar esses nomes, para que nós pudéssemos honrar a vida dessas pessoas. Hoje em dia, infelizmente, muitos têm sido fiéis apenas aos seus títulos, aos seus cargos, às suas funções, mas não à missão que Deus deu. Tem muita gente que enquanto tem o título e o cargo, é generoso, serve a Deus, é leal, é honroso, é íntegro, é dedicado, mas basta Deus tirar o título,
Basta Deus tirar o cargo e essas pessoas se transformam em instrumentos de Satanás para lutar contra a igreja, para tentar destruir, desconstruir tudo que foi feito. Por isso, deixa eu te perguntar, você tem sido fiel à missão que Deus te deu ou você tem sido fiel à função, ao seu cargo? A sua entrega, a sua dedicação, ela está vinculada ao seu título ou à missão que o Pai te concedeu. Se hoje Deus tirasse de você o seu título, o seu cargo, se Deus tirasse de você a sua remuneração, você continuaria servindo a Ele com dedicação ou não? Ou algo mudaria dentro do seu coração? Sabe por quê? Porque se tudo que nós fazemos hoje tem a ver com o título e o cargo, então me desculpa, nós não estamos servindo a Deus, e sim a nós mesmos. Se você é submisso, honra as pessoas, é generoso, grato, servo, dedicado, apenas quando você tem um título e um cargo, você não está servindo a Deus, mas ao diabo, sabe por quê? Porque foi ele lá no Jardim do Éden que propôs para o primeiro casal tirar Deus do trono e se colocar no trono. Foi o diabo que nos ensinou a pensar apenas em nós mesmos, nos nossos nomes, benefícios e carreiras. Foi o diabo que nos ensinou a fazer tudo em contrapartida, esperando algo em troca. Foi o diabo que nos ensinou acerca do ego, da vaidade e do orgulho. Portanto, quando nós agimos assim, nós vivemos como discípulos e seguidores de Satanás e não de Jesus Cristo. E querido, deixa eu te dizer mais. Deus não dá cargos, Deus dá propósito. Deus não dá título, Deus dá identidade. E Deus não dá salário, Deus dá provisão. É diferente, Deus dá identidade, Deus dá propósito e Deus dá provisão. Portanto, se você tem o coração de um discípulo e a atitude de um servo, mas também tem um título e um cargo, glória a Deus. Mas se você tem o coração de um discípulo e a atitude de um servo, mas não tem um título e um cargo, também glória a Deus por isso, porque nós não podemos ter apego ao que não é importante. Sabe por quê? Porque você pode até perder na vida o seu título e o seu cargo, mas você nunca vai perder a identidade, o propósito e o cuidado de Deus na sua vida. Você pode ser trocado de função, mas você sempre vai permanecer com a sua identidade, com o seu propósito e experimentando a provisão do Senhor, entende? A sua posição pode mudar, mas a sua missão nunca vai mudar. De forma que se você estiver apegado ao que é errado, você vai trabalhar com a motivação errada e você vai ter um resultado também diferente daquele que você queria alcançar. Lembra dos discípulos que fizeram muitas coisas em nome de Jesus? Eles chegaram para Jesus dizendo, olha, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês serão lançados ao fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque nós nunca tivemos um relacionamento. Querido, quem tem a motivação errada, trabalha de forma errada e vai ter um resultado errado. Portanto, líderes servos, eles não precisam de títulos para servir. Eles não precisam de cargos para servir. Eles não precisam de posição de destaque. Eles não precisam de aplauso. Eles não precisam de remuneração. Líderes servos trabalham por causa da missão. Líderes servos trabalham porque entendem a sua identidade enquanto filho de Deus, o seu propósito de reconciliar a humanidade com o Pai, e eles entendem como eles devem fazer isso, que é servindo as pessoas. Olha o que está escrito em Provérbios, não sente à direita do rei, a ponto que ele peça para você sair, espere ele te chamar. Sabe quem é que o rei chama para perto de si? Quem resolve problemas, quem resolve, quem faz parte da solução. Sabe quem é promovido nesse mundo? Quem serve. Portanto, não busque uma cadeira para você sentar, busque pessoas para você servir. Não busque destaque para o seu nome, busque pessoas para você servir. Não busque um cargo para você ocupar, busque pessoas para você servir. Em primeiro lugar, quem serve, lidera. Em segundo lugar, um líder servo não precisa de uma ordem, ele precisa de uma oportunidade. Em terceiro lugar, um líder servo não precisa de títulos, ele precisa conhecer a sua missão.
Em quarto lugar, ou o quarto princípio, o líder servo não procura por palanque, ele busca preparação. Em quarto lugar, um líder servo não procura por palanque, ele procura por preparação. Querido, quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que eles estivessem ao seu lado, Jesus perguntou para ela: você tem ideia do que você está me pedindo? Você sabe o quanto isso vai custar, o preço que eles vão ter que pagar? Interessante porque hoje muitos querem um lugar de destaque, mas poucos estão preparados para pagar o preço. Por isso, não viva buscando palco, não viva buscando palanque, busque a sua preparação. Porque mais importante do que você ter um diploma de médico é você ser um bom médico. Mais importante do que você ser um professor é você ser um excelente professor. Afinal, do que adianta você construir um prédio de 20 andares, vender todas as unidades, ganhar dinheiro, ganhar fama, mas aquele prédio cair, matar centenas de pessoas, você perder tudo que você conquistou e passar anos na prisão? Do que adianta? Do que adianta você ter um diploma de médico nas mãos, mas cometer um erro absurdo, matar uma pessoa e ainda ser condenado por aquilo? Do que adianta você ter uma formação teológica e ensinar heresias e ser condenado por Deus? Do que adianta? Percebe? Mais importante do que o palco, então, é o bastidor. Mais importante do que o show é o treino. Mais importante do que a altura do seu crescimento são as suas raízes. Jesus, em vários momentos, ao invés de ir ao encontro da multidão, ele se retirava para orar, para buscar o Pai, para ter direção, revelação, para se preparar. Por isso, não busque o palanque, não busque o palco, valorize a preparação. Sabe quanto demorou para Jesus se preparar? 30 anos de preparação. Sabe quanto tempo Paulo demorou para se preparar depois da sua conversão? Mais ou menos 12 anos. Sabe quanto tempo demorou a preparação de José no Egito depois que ele teve o sonho? Mais ou menos 17 anos. Sabe quanto tempo demorou da preparação de Davi depois que ele foi ungido como rei? Mais ou menos uns 15 anos. Por isso, não tenha pressa para chegar no palco. Tenha pressa para aprender, para se desenvolver, para se preparar. Sabe por quê? Porque o palco ele é uma consequência natural na vida de quem está preparado. O palco vem naturalmente, por isso você não precisa focar nele, você tem que estar focado na sua preparação. E deixa eu te dizer algo que vai ser extremamente relevante para a sua vida. Não busque pela oportunidade se você não está pronto para ela. Não queira ter uma oportunidade se você não está preparado para ela. Sabe por quê? Porque a oportunidade só é boa para quem está preparado. Se você recebeu uma oportunidade e não estiver preparado, ela pode ser o seu fim. E eu quero te ilustrar para que você entenda. Suponhamos que você seja um excelente vendedor. E você está fazendo um papel brilhante na sua empresa, e aí depois de anos, batendo meta, sendo destacado, a empresa decide te promover a gerente de vendas. Só que você nunca estudou para gerenciar, você nunca se preparou para gerir, e aí sabe o que vai acontecer? Você recebeu uma oportunidade, mas você não estava preparado para ela. Com o passar do tempo, você vai ser demitido. Percebe? Porque você não estava preparado para essa nova função. Tem muita gente que poderia ficar muito mais tempo na empresa se não tivesse sido promovido. Por quê? Porque a exposição expõe. E quando você é exposto, tudo que está aqui dentro é revelado. Ou seja, mais importante do que você ter uma oportunidade é você se preparar para ela. Por isso, ao invés de pedir, por exemplo, para o seu chefe uma promoção, peça para ele um conselho. Peça para ele, pergunte para ele o que você acha que eu deveria fazer para me preparar, para estar pronto para quando as oportunidades chegarem. Percebe? Ao invés de pedir coisas para Deus, peça capacidade, peça inteligência, peça sabedoria. Jesus, por exemplo, ele encontrou uma figueira e ele amaldiçoou aquela figueira. Sabe por quê?
Sabe por que Jesus fez isso? Porque aquela figueira tinha flores, mas ela não tinha frutos. E para Jesus, antes dela se expor, ela tinha que ter o que oferecer. Antes dela chamar atenção, ela tinha que ter frutificado. E o interessante é que hoje, a maioria das pessoas tem feito isso. Elas se mostram, elas se vendem, elas se promovem, elas se expõem, sem ter nada para oferecer. É triste, mas essa é uma geração extremamente ambiciosa e completamente despreparada. Eu lido com centenas de jovens que querem ter uma carreira melhor, um salário melhor, mas que não estão resolvendo problemas, não estão trazendo solução, não têm o que oferecer. De forma que a oportunidade para algumas pessoas não tem sido bom. Tem sido algo ruim, porque ao invés de abrir portas, tem fechado portas. Ao invés de valorizar o nome, tem manchado o nome. Por isso, cuidado. A oportunidade só é boa para quem está preparado por ela. E esse é o quarto princípio. Um líder servo não procura o palco, ele procura a preparação. Ele valoriza a preparação. Ele não quer pular etapas para chegar logo no resultado. Ele curte o caminho, ele desfruta do caminho. E este não só é um princípio, mas uma chave espiritual e também uma forma de Deus trabalhar. Por isso, não despreze o que você está vivendo hoje. Não queira pular etapas, não acelere o processo. Curta, desfruta e aprenda, porque isso vai ser extremamente importante e relevante no próximo nível que você vai chegar. O quinto princípio é, um líder servo, ele não é um problema, ele é uma solução. Querido, Jesus não foi um problema para nós, Jesus foi a solução das nossas vidas. Entenda isso, você pode ser hoje tanto um problema na vida dos seus pais, quanto um alívio para eles. Você hoje pode ser um problema na vida dos seus amigos, como também um motivo de grande alegria na vida deles. Você pode ser uma dor de cabeça para o seu chefe, ou você pode ser a paz, ou você pode ser o alívio dele, a solução da empresa. Você pode ser um problema aqui na igreja, motivo de oração, ou você também pode ser um motivo de gratidão a Deus. E eu quero te perguntar, quem você tem sido? Quem você tem sido aqui na igreja? Motivo de pedido de oração ou motivo de gratidão? Uma dor de cabeça, um alívio, uma solução? Quem você tem sido aonde você trabalha? Quem você tem sido na vida dos seus amigos, na vida dos seus pais? O que você está fazendo? Você está gerando problemas ou você está resolvendo problemas? O que você está fazendo da sua vida? Você está gerando crises e conflitos ou você está solucionando crises e conflitos? Querido, entenda isso, você pode ser tanto um atraso na vida das pessoas, como parte do seu avanço. Você pode ser tanto um atraso na sua empresa, como parte do avanço. Você pode ser tanto um atraso na igreja, como parte do avanço. Você pode hoje ser uma maldição, ou você pode ser uma bênção. E é por isso que eu quero que você reflita, quem você tem sido. Quem você tem sido? Você é motivo de oração, ou você é motivo de gratidão? Porque um líder servo, ele é diferente. Ele não é um peso para ninguém. Um líder servo, ele não suga ninguém. Ele é alívio. Ele é um doador de vida. Ele é uma bênção. Ele é um refrigério. Ele é um motivo de alegria. Ele é um motivo de gratidão. E é isso que Deus quer que você seja. Deus não te fez para ser um problema. Deus te fez para ser uma solução. Quando Ele pensou em você, quando Ele sonhou com você, Ele pensou, existe um problema no mundo e eu vou criar alguém que tenha a capacidade de resolver esse problema. Você foi feito para ser luz, e a luz ilumina, ela traz direção, ela traz alívio, ela tira fora o medo, ela traz segurança, ela traz vida. Você foi feito para ser sal, e o sal traz sabor, ele realça o sabor, ele tempera, ele protege, ele limpa. E foi isso que Deus sonhou para você. Sabe por que José se tornou governador do Egito? Porque ele não gerou problemas, ele resolveu problemas em todas as esferas em que ele estava. E é por isso que ele sempre foi puxado para cima. E ele se tornou o maior governador de todos os tempos. O cara que fez o Egito prosperar como nunca antes na sua história.
Sabe por que Davi se tornou o rei de Israel? Porque ele não gerou problemas, ele solucionou problemas. Ele foi usado por Deus para trazer esperança para o povo. E embora talvez hoje você tenha mais gerado problema do que solução, não foi isso que Deus sonhou para você. Não foi para isso que Ele te fez. Não é para isso que Ele está te acordando todos os dias. Não é para isso que Ele está te dando vida e saúde. Não é para isso que Ele está te dotando de talentos e dons. Não foi para isso que Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Deus te fez para representá-lo na terra. Você é imagem e semelhança de Deus. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você foi feito para ser solução. Quando Deus chegou aqui, a Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia, e Deus trouxe ordem ao caos. E é isso que nós devemos fazer, colocar ordem no caos. Nós devemos trazer avanço, nós devemos trazer crescimento, maturidade. É isso que Deus espera que você faça a diferença. Exatamente por isso que essa é a terceira decisão da nossa série. A primeira decisão é amar como Deus ama. A segunda decisão é perdoar como nós fomos perdoados. E a terceira decisão é servir a quem Deus ama e servir a quem nós perdoamos. A terceira decisão é servir por algo maior, é servir pela nossa missão. E Paulo vai dizer, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A nossa missão é reconciliar as pessoas com Deus. Agora, como nós fazemos isso? Servindo. Olha a pergunta que Jesus fez para os discípulos, o que vocês estavam conversando? Porque aquilo que a gente fala reflete o que está cheio no nosso coração. E o que está no nosso coração vem das nossas motivações. Lembra? Uma motivação errada te faz trabalhar errado e vai te fazer ter um resultado errado. O que Jesus está perguntando é, qual é a sua motivação? Você serve para ser destacado? Você serve, por quê? Por que você serve? Qual que é a verdadeira intenção do seu servir? Do que está cheio o teu coração? Porque onde estiver o teu coração estará também o teu tesouro. Do que você anda falando por aí? Você anda falando mal das pessoas, criticando as pessoas. O que você anda conversando? Sabe por quê? Porque o que você diz no caminho determina a direção da sua vida. O que você fala em oculto determina o que você vai viver no público. Por isso, para de terceirizar a culpa. E assuma a sua responsabilidade. Você é o protagonista da sua vida. Você tem a liberdade de fazer escolhas. Não é sorte, são escolhas. São escolhas que nós fazemos. Pare de falar sobre problema e comece a conversar mais sobre soluções, sobre como resolver, sobre como aliviar e trazer refrigério. Para de falar mal das pessoas e comece a pensar em formas de você servir essas pessoas que você não gosta. Para de fazer parte do time que está torcendo contra, que está lutando contra, e comece a fazer parte do time que está trabalhando para dar certo. Para, em nome de Jesus, de criticar sentado no sofá, sentado numa cadeira, e começa a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Você não foi chamado para assistir, você foi chamado para participar. Deus quer que você se envolva, a missão é dele, mas ele está dando privilégio para nós de fazer parte daquilo que ele está fazendo. E isso me lembra uma história. A história do Silas e do técnico Tele Santana, quando ele dirigia a seleção brasileira de futebol. E conta a história que o Brasil estava num jogo muito difícil, e que o Silas ainda não tinha estreado vestido com a camisa da seleção brasileira. Então naquele jogo, o Brasil está lá empatado, eles vão para o vestiário. O Tele Santana tenta animar o time, mas o time está desanimado. E o time volta para o segundo tempo com a blusa para fora do calção, com os meiões arriados, com a chuteira desamarrada. E é assim que o time volta. Mas ele, Silas, estava todo pronto. Ele estava com a blusa para dentro do calção, a chuteira amarrado, e ele estava sentado no banco de reservas na expectativa de ser colocado naquele jogo e fazer a diferença. Então, aos 15 minutos do segundo tempo,
O técnico Tele Santana olha para o banco, e quando ele olha para o banco, o Silas pula do banco dizendo: eu, professor, eu quero fazer parte, me coloca lá, eu quero fazer a diferença. E o Silas conta que foi assim que ele estreou pela primeira vez vestindo a camisa da seleção brasileira. Interessante, porque o técnico Tele Santana não está aqui, mas Deus está. O Silas não está no banco de reserva, mas você está. E eu fico me perguntando, quem é que vai dizer: eu, professor, eu quero fazer parte, eu quero servir, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo, eu quero me envolver, eu quero gastar a minha vida por esse projeto de resgate e de redenção. Quem é que vai dizer: eu, professor, eu, me envia? Em resumo, servir não é o que nós fazemos, servir é quem nós somos. Essa é a nossa essência, nós somos servos. Por isso, ao longo dessa série de mensagens, nós já aprendemos: ame profundamente, perdoe verdadeiramente e sirva generosamente. Eu quero orar por você que no seu coração disse: eu, professor, eu não quero ficar de fora, eu quero fazer parte. Querido Deus, o Senhor conhece quem é que está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor sabe quem é que quer fazer parte desse jogo. O Senhor sabe quem é que quer entrar para fazer a diferença nessa partida. O Senhor sabe quem é, Deus, que não quer mais ficar de fora. Por isso, Deus, envolve essa pessoa, traz ela para perto, distribua dons e talentos, enche esse coração de amor pelas vidas perdidas, ó Pai, dá compaixão para ela, Deus, toca nos seus lábios, ó Deus, revela para ela a sua identidade, o seu propósito, aquilo que ela deve fazer com todos os recursos que o Senhor confiou a ela, Pai. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, essa é a nossa oração, não nos deixe de fora. Nós queremos servir, mas não servir apenas, nós queremos servir por algo maior, nós queremos servir pela reconciliação das pessoas contigo, nós queremos servir pela redenção e o resgate da humanidade, Pai. Por isso, Deus, não nos deixe de fora, nós queremos fazer parte, nos envolva nessa missão, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja de Jesus diz amém. Querido, agora nós teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo, porque quando você contribui, você potencializa os nossos projetos, a nossa ação social e tudo que a gente está fazendo para que o reino de Deus continue avançando. Aqui na tela tem um código de QR Code, basta apontar a câmera do seu celular, vai aparecer um link na sua tela, clica nesse link e você vai ser direcionado ao nosso aplicativo, é muito seguro. Lá você pode fazer a sua doação por cartão de crédito ou por boleto bancário. Aqui também tem o nosso Pix, é simples, rápido e seguro, nunca ninguém teve problema, você pode fazer isso com muita segurança e você pode também entregar o seu dízimo e a sua oferta através do Pix. Tem as contas Bradesco e Itaú para você fazer o seu depósito, a sua transferência. Só não deixe de participar, só não deixe de fazer parte daquilo que Deus está fazendo, porque quando você contribui, você potencializa a igreja para que ela continue avançando e fazendo a diferença. Então contribua aí, eu oro para que você possa fazer isso com o coração grato, com generosidade, buscando honrar o Senhor e fazer parte daquilo que Ele está fazendo, porque essa tem que ser a motivação do nosso coração. A palavra diz que Ele ama aquele que faz com alegria, a palavra de Deus diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, a palavra de Deus diz que aquele que honra ao Senhor terá barris cheios e celeiros transbordando. Então, que você possa fazer isso com muita alegria no seu coração, dizendo: Pai, muito obrigado pelo sustento que o Senhor me deu, pelo sustento que o Senhor está me dando e pelo sustento que o Senhor ainda me dará. Muito obrigado porque eu confio única e exclusivamente no Senhor e eu dependo de Ti, e a minha oferta e o meu dízimo é uma forma de Te agradecer. Você possa fazer isso em espírito de oração. E para você que está nos visitando, eu quero dizer: seja muito bem-vindo mesmo. Nós somos aqui uma família e nós queremos ser uma família para você. Durante muitos anos eu morei longe dos meus pais,
mas nem por isso nós deixamos de ser família. É possível ser família, mesmo você morando em outro país, em outro estado, em outra cidade. Nós só precisamos começar um relacionamento. E para isso, mande uma mensagem de WhatsApp para nós, dizendo: olha, eu quero fazer parte. Nós vamos te inserir numa célula online e a gente vai começar essa caminhada. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o YouTube continuar propagando esse conteúdo para as muitas vidas. E se você pode, compartilhar essa mensagem também nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. A missão está dada e que você seja muito usado por Deus. Vamos servir por algo maior. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.